E se o Tony Stark não tivesse morrido no final de Ultimato? Você já parou pra pensar sobre isso? Eu tenho uma coisa na minha cabeça. Será que é um picolé? Claro que é. Isso é extorsão. Mas você já parou pra pensar se o Doutor Estranho aparecesse no filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? O Rex foi a parte fácil. A mentira, não tanto. Achou aleatório? Vem comigo que eu te explico. Fala Mac Players, eu sou Alexandre Antunes, esse é o Aleatório e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os piores filmes da Marvel. Os filmes da Marvel nos últimos 20 anos têm lotado cinemas, têm tido uma saga sensacional, fase 1, fase 2, fase 3, mas a partir da fase 4 e a fase 5 que começou agora, tá derrapando. E eu tô aqui para falar sobre os piores filmes da Marvel, na minha opinião. Eu quero ver se você concorda comigo. Vem comigo, vamos analisar. Olha, esse filme tinha tudo para ser um sucesso. Cultura chinesa, com toda a sua beleza, atores renomados e lançamento de atores que ninguém conhece, que faz parte para você gerar um hype, lutas bem coreografadas, tudo isso misturado para um grande filme, mas na minha lista dos piores filmes da Marvel, certamente Shang-Chi está lá entre eles. A história do filme é uma história que ela derrapa em alguns aspectos e são aspectos que pra gente, que é espectador, não funciona. Eu acho que não funciona pra você também. Pensa aqui comigo. Tem uma personagem lá chamada Kate. Please, get in. I'll go slow. Que é interpretada pela Awkwafina. Aliás, a Awkwafina é uma atriz em ascensão nos Estados Unidos, uma comediante. E sabe que o pessoal, aquela hora que pensa assim, não, a gente precisa colocar comédia. Acho que o roteirista pensa isso, né? Tem que colocar piada. E eles resolveram colocar numa boa história, que é a história do Shang-Chi, uma atriz para fazer piada. E ela fica fazendo piada o tempo inteiro, fica fazendo comédia o tempo inteiro. No final do filme, no clímax do filme, tem uma cena que o grande inimigo aparece lá, tem todo aquele medo, ele sai matando um monte de gente. E aí o pessoal tem os arqueiros lá para atirar flecha nesse monstro. O Shang-Chi tá lutando lá pro outro lado, a situação difícil, e de repente a Kate, que nunca fez aula de arco e flecha. Bem, o filme nunca apresentou isso pra gente. Ela fez 2 aulinhas lá de arco e flecha. Ela pega o arco e flecha, ela mira o arco e flecha e ela acerta bem no olho do monstro. Meus amigos, aí precisa de muita, sabe, a gente imerge no filme, mas precisa de muita coragem, porque se você for pegar esse mesmo princípio, você tem na Marvel um herói chamado Gavião Arqueiro, e eu fico imaginando o Gavião Arqueiro, que treinou a vida inteira para ser o Gavião Arqueiro, para ser dos Vingadores, vê uma menina que nunca treinou, pega um arco e flecha, atira e acerta de cara. All the way from San Francisco, O outro filme que entra na nossa lista aqui é Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. O que sabe sobre o multiverso? O Viz tinha teorias. Ele achava que era perigoso. Meus amigos, Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura gerou um hype. Porque se tem uma coisa que está em evidência na cultura pop é uma palavrinha, multiverso. Multiverso pra cá, multiverso pra lá. E Doutor Estranho quis trazer essa temática, porque é uma temática dos quadrinhos. Esse assunto nos quadrinhos já é debatido há muito tempo. Mas eis que vem um filme, vai colocar ali diante de nós a possibilidade inimaginável ou a possibilidade de um monte de coisa que o multiverso permite. E você tem um personagem que é um personagem muito fera, que foi importante na fase anterior da Marvel, que é o Doutor Estranho. Todo mundo gosta dele. Wanda, totalmente doida por causa de sensações ali do coração dela, de ter perdido o Visão, de ter perdido os filhos. E aí você tem a possibilidade de uma história marcante. Mas ele vai entrar na nossa lista aqui de piores filmes da Marvel. E eu explico. Não faz sentido algumas coisas no filme. E uma coisa que não faz sentido é uma personagem que abre portais de um universo para outro. E essa personagem se chama América Chaves. Eles estavam introduzindo essa personagem nova e o ensejo da história é quando ela aparece e ela não consegue
abrir portais, porque essa é a habilidade dela, mas ela não consegue desenvolver isso, ela tem dificuldades. E o filme inteiro, o sufoco do filme é ela não conseguindo abrir portais pela própria vontade dela. Aí chega a parte final do filme. E eis que a American Chavez precisa abrir um portal, senão todo mundo vai morrer. E aí o Doutor Estranho faz aquele discurso motivacional de coach. E aí, por causa de um discurso, ela simplesmente agora aprende a abrir portais. Sabe que aquele negócio não cola, não fica legal? É realmente nesse sentido. Tem um filme aí sobre multiversos, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que nessa questão de imaginar como pode ser vários multiversos, aí eles explodiram, estouraram. E aí fica aquela sensação, se Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, tivesse alcançado todo o seu potencial, quem sabe ele teria concorrido ao Oscar. Mas não foi o que aconteceu. Vamos pro próximo filme da nossa lista. Piores filmes da Marvel. E o outro que entra na minha lista é Homem-Formiga Quantumania. Eu até que assim, quando fui assistir, falei assim, que filme legal. Mas ele tem muitos problemas. Ele tem muitos problemas e ele entra nessa lista aí. Primeiro que o filme realmente está entrando na história da Marvel como um dos filmes de pior audiência. Ele realmente flopou. E uma coisa que me fez ali analisar, parar para pensar o filme, é o quanto que eles deixam a desejar em coisas muito simples. Por exemplo, uma coisa chamada coerência. Se você pega todo o enredo de Ultimato e que o Homem-Formiga foi importante em Ultimato, o reino quântico é importante por causa de uma regra que é estabelecida, que eles viajam pelo reino quântico para fazer a viagem do tempo, por causa das leis do tempo ali que são diferentes. E você tem a história ali da Michelle Pfeiffer, que faz a mãe da Vespa, né? E o que acontece? Quando ela é resgatada do reino quântico, ela coloca o seguinte, olha, eu estou lá no reino quântico, agora a gente vai fazer missões lá, eu consigo curar pessoas através do reino quântico, beleza, estabelecemos um conceito. Aí você vem para Homem-Formiga Quantumania, ela simplesmente muda de opinião e ela fala assim, não, nós não podemos ir no reino quântico, lá é proibido, lá é perigoso, por quê? Para dar o ensejo do enredo da trama. E aí todo o filme se passa nesse reino quântico, que é outra coisa que gera um incômodo, e por isso o filme não tá legal aí com o público, porque ele é um filme todo em CGI. E a sensação de que é uma coisa artificial fica muito forte. Tanto é que uma das comparações do filme aí, que está muito em evidência aí na cultura pop, é que Homem-Formiga Quantumania poderia ser chamado de Shark Boy e Lava Girl, porque as cores, o cenário, o vilão é muito parecido e isso faz com que o filme perca muito a sua qualidade e ganho de público. E, inclusive, eu volto a essa questão aqui, o reino quântico era algo muito importante porque ele vai definir toda a fase 5 da Marvel. E eles trabalharam esse assunto de maneira muito, muito fraca. O que salva lá é o vilão, que é o Kang, mas um vilão sozinho não é suficiente para fazer um bom filme. How many Avengers I've killed? And you think you can beat me? I am Kang! O outro filme que entra na nossa lista aqui, é o último da nossa lista aí de piores filmes da Marvel, é Thor, Amor e Trovão. Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. Meus amigos, quando se pensa num filme que eu particularmente tenho um hate, mas eu tenho um hate gigante, mas eu vou dar aqui os motivos aqui do meu hate, é Thor, Amor e Trovão. Eu gosto muito da galera que faz Thor. A gente sabe que o Taika, quando pegou a história de Thor a partir de Thor 3 ali, que foi o terceiro filme da série, ele revoluciona ali, que é o Thor Ragnarok, e é um filmaço, um filme muito legal. Mas quando vai para esse quarto filme da franquia, Thor, Amor e Trovão, eles pegam uma história dos quadrinhos ali, que é a poderosa Thor, e eles tentam pegar essa história e emular no cinema, mas tem um monte de problema, e para mim esse filme é o pior de todos os tempos da Marvel. Porque sabe quando a dose da piada ela é exagerada? Por exemplo, eles colocam no filme, logo no comecinho do filme, o Thor ganhando 2 cabras. E no começo, fica até engraçado ouvir as cabras berrando, porque elas ficam berrando o tempo inteiro. Mas chega uma hora que passa do ponto e você começa a assistir o filme irritado por causa dessas cabras berrando o tempo inteiro e o diretor insiste na piada, ele fica nessa piada o tempo inteiro.
Outra coisa é o Thor muito desconfigurado. O Thor ele tem um jeitão todo diferente, um jeito de falar por causa da característica nórdica dele, mas no começo do filme a forma como ele é apresentado, olha, não me pega. E além disso, a história em si, a forma como eles apresentam ali o argumento deles, e o argumento que eu estou colocando aqui é no sentido mesmo assim, da coerência da história, e veja que isso aqui está sendo a palavra que definiu aqui os piores filmes da Marvel. Porque você percebe assim que quando eles vão apresentar ali qual é a proposta, o filme fica muito estranho. Por exemplo, do meio para o final do filme, você vai perceber uma coisa que acontece ali que falta ali alguma coisa que dê certo para quem está assistindo o filme. Deixa eu explicar. O Thor, ele está enfrentando um problema de algumas crianças asgardianas que foram sequestradas e ele agora vai enfrentar ali o personagem principal, o vilão principal da história, numa batalha daquelas que o filme inteiro vai te preparando para esse momento. E de repente o Thor me sai com um poder que nunca tinha sido falado. E veja, não é a primeira vez que o Thor está aparecendo. O personagem Thor, dentro do universo cinematográfico da Marvel, foi apresentado há muitos filmes atrás. Portanto, você já tem ali um critério do que esse personagem faz ou deixa de fazer. E do nada, muito aleatório, o Thor pega e fala assim, vou compartilhar o meu poder com vocês. E de repente todo mundo começa a ter poder de Thor. E é muito estranho, porque se você pegar essa história e você fica pensando assim, porque a gente é inteligente, o pessoal não subestima a gente é inteligente. Você fica pensando assim, poxa, por que quando o Thor não chegou lá em Wakanda, lutando naquela cena magnífica lá, que ele chega lá com Rompe Tormentas, por que ele não compartilhou o poder dele com todo mundo ali? Pronto, tinha acabado o problema. Mas é aquela velha história, né, do roteirista, conforme é o interesse dele, ele destaca, amplia ou diminui os poderes do seu personagem. Por isso, por causa dessa forma como eles narram a história, por causa das piadas exageradas, Thor entra na lista aqui dos piores filmes e na minha lista aqui ele é o pior de todos os tempos. Retrace your steps. Where did you put the remote? One of these goats probably ate it. Ghost didn't eat the remote. Don't be ridiculous. I ain't digging through that crap. I love you. Is he leaving us for? Olha só, eu tenho certeza que você também tem uma lista de filmes da Marvel que você não gostou e tem muitos filmes muito bons, mas tem muitos filmes muito ruins. Inclusive aqui eu poderia falar de outros filmes que não entraram nessa lista, mas que são ruins. A gente poderia gastar um bom tempo aqui falando de Eternos. Poderíamos falar das séries que a Marvel lançou, que não tá legal. Por exemplo, o CGI de Mulher Hulk, que todo mundo fala. Miss Marvel, que é uma série terrível de assistir, e outras mais. Mas nós focamos aqui nesses filmes que têm uma característica em comum, que é uma falta de coerência. Você reparou que eu coloquei esse aspecto aí como aspecto principal? Nós curtimos coisas que têm coerência. E quando algo que é dito para nós, o que a gente assiste, aquilo tá de alguma forma dissonante, geralmente isso não ecoa no nosso coração. Esse é o Aleatório ficando por aqui e nós voltamos a qualquer momento com qualquer assunto irresistível da cultura pop. I love you 3000.